você vai concordar comigo aqui, o problema não é falta de dinheiro no futebol brasileiro. Como é também que se dizem que falta dinheiro para investir em obra pública. Não é esse o problema. A gente tem essa estrutura do futebol, da paixão, né, dessa tradição do esporte popular do futebol, atravessada pela nossa sociedade que é capitalista. Pela nossa sociedade que ela funciona de tal forma onde os interesses do capital, interesses privados, de lucro acima de tudo, tá atrapalhando o futebol desde sempre. Tá atrapalhando essa ideia de, nossa, uma associação civil aqui onde a gente tem um interesse em comum, que é ver o nosso time levantar caneco. Tá ligado? Não, é tipo, pô, a gente precisa. Toda a parada usou de exemplo aí, né? Dos direitos de transmissão, novamente, é a parada de lucro, é ganhar dinheiro. Então, assim, até as mesmas discussões sobre vendas de jogadores, toda essa parada, e de todos. A gente sempre vê a porra do clube perdendo, né? Salve, Cordilheiros e Cordilheiras, sejam bem-vindos a mais um Cordilheira Reage. Tô eu aqui, o Marcelo, o Cauê tá comigo aqui hoje também, dá um salve aí. Salve, meus queridos. Boa, hoje a gente vai reagir a alguns vídeos, relembrando também para quem não conhece o nosso canal ainda, nossas arrobas estão todas aqui embaixo, @Cordilheira Cultural em todas as redes, no Twitter @Cordilheira Cult, e ali em cima vocês estão vendo um quadradinho tudo preto e branco ali, com um monte de negocinho, que lá é um QR Code para vocês mandarem um Pix pra gente ajudar o nosso projeto, tá? Muito importante que vocês contribuam pra gente poder fazer a manutenção dos nossos equipamentos e quem sabe algum dia ter uma liberação aqui pra gente poder produzir conteúdo de forma integral pro Cordilheira. Beleza? Para quem tá nos ouvindo e não consegue ler QR Code, a chave Pix é cordilheiracultural@gmail.com. Bora pro React. Valeu. O futebol tá sendo vendido. Mas é a solução, irmão. Não tem o que fazer. Isso me parece quase um calote oficializado. Assim, ó. Não, eu ia dizer, isso é um calote. O SAF é uma coisa nova, Milton Neves. Não pode ser a salvação de um futebol centenário como é o futebol brasileiro, pentacampeão do mundo. Com esse papo de SAF, um clube de futebol no Brasil agora pode ser literalmente comprado. O seu clube mesmo, a essa altura do campeonato, já pode ter até sido um deles. Aliás, se ele não foi comprado, você sabe quem que é o dono? Tem dono? Ainda tem muita coisa nebulosa e mal explicada nessa história. Casimiro falando que é Assunção, pô. Não, vai quebrar esse mito aqui. Antes de falar o que é que tá rolando com a SAF, essa nova onda no futebol brasileiro, eu vou dar um passo para trás e tentar definir bem rapidinho, de uma forma simplificada, o que é um clube e o que é uma empresa nesse contexto todo. Um clube de futebol é um clube, ou seja, uma associação civil, privada, sem fins lucrativos e formada pela união de seus sócios. Um clube não tem dono e não pode ser vendido para uma pessoa. Os seus presidentes e conselheiros geralmente têm mandato com data para começar e para terminar, e são eleitos pelos seus associados. Esse é um modelo bem tradicional de clube, sobre o qual muitos times do futebol brasileiro foram formados e são estruturados até hoje. Vamos voltar então, isso daí ele explicou bem. Um clube é uma associação como qualquer outro tipo de associação, uma associação de bairro, uma associação, sei lá, tá ligado? É uma associação, tá ligado? Então, literalmente um conjunto de pessoas com o mesmo objetivo comum, né? E que isso foi judicialmente legalizado, vamos dizer assim. Isso é um clube. Beleza. O que é bem diferente do que acontece com uma empresa, que é uma organização que realiza atividades econômicas com finalidades comerciais. Em outras palavras, é uma instituição que visa o lucro, e para isso se baseia em metas, resultados, planejamento e gestão. Uma empresa tem um ou mais donos, e suas ações, que são fatias dela, podem ser compradas ou vendidas. É importante. Isso que ele explicou é o que, quando o clube dá o salto de virar um clube, passa a ter ações e tudo mais, vira uma empresa, deixa de ser um clube. Ou seja, uma associação vira uma empresa, tá? É importante entender essas diferenças porque elas estão no centro de muitas discussões do futebol brasileiro nos últimos anos, já que não é de hoje que tem gente querendo transformar os clubes em empresas. Já faz algumas décadas que se fala de clube-empresa por aqui. Rolaram até leis que estimulavam novos clubes a serem criados já como uma estrutura empresarial. E aqueles que já existiam em outros modelos eram incentivados a mudar, mas isso nunca tinha pegado para valer, principalmente entre os clubes grandes. Foi só em agosto de 2021 que uma lei mexeu nisso tudo. No contexto de mais de um ano de perdas por conta da pandemia e de clubes historicamente endividados, foi criada a chamada Lei da SAF. Nela passou a existir uma nova modalidade de empresa no Brasil, a Sociedade Anônima do Futebol. Ela foi criada justamente para facilitar esse processo de transição de clube para o modelo empresarial. E aí surgiram 3 possibilidades. Primeiro, um clube pode ser criado já no formato SAF.
Segundo, uma associação civil pode se tornar uma SAF. E terceiro, que é o que tem acontecido com muitos clubes, a associação abre uma SAF, transfere tudo que é relacionado ao futebol para ela e então pode vender essa SAF. Para um clube que vive há anos em crise, vender sua SAF representa, no imaginário de quase todo mundo, uma super mudança de patamar, já que a expectativa gira em torno da injeção de grana para altos investimentos em estrutura e, claro, bons jogadores e novas contratações. Primeiro questionamento. Se o clube vira uma SAF e vende, para quem ficou dinheiro? Para os sócios? Porque Deveria, não é? Isso não tá escrito aí, não. Provavelmente mas não tá escrito aí, né? Mas não fica, porque provavelmente quem embolsa a grana é o último presidente. Ou os conselheiros. Vai ser uma parada, Entende? a cúpula ali, né? Com certeza. Se a associação é formada pelos sócios, deveria ficar com os sócios, na teoria também, Se né? tu é sócio, tu tem pedaço, né? E aí já fica essa naturalidade aí, vamos desnaturalizar essa que ele meio que colocou ali como se fosse uma similaridade, né? Tanto o clube ele é formado pelos seus societários, como a empresa é formada pelos seus donos, que cada um tem uma parte da empresa. Não necessariamente. Uma empresa, você tem sociedade limitada, você tem sociedade anônima, você tem empresa aberta em bolsa de valores. Então, assim, essa parada, inclusive, para você ter uma sociedade limitada, por exemplo, você vai ter um número limitado de sócios ali dentro, mais de um, cada dono ali vai ter, não é dono, né, mas cada pessoa ali, cada sócio, essa parada aí, cada sócio, ele tem algumas, tem diferenças. Funções? Tem sócio proprietário, tem sócio que não é sim, por causa proprietário. da majoritária da porcentagem, né? Tipo, uma das coisas é essa, por exemplo, na Petrobras você tem sócios que eles não vão discutir dentro do conselho. Só vão receber o valor da porcentagem. Nesses casos que eu acho que ele falou também, esse clube empresa, como ele bem pontuou, é uma transição. Tá? Um momento de transição. Vivemos um momento de transição no futebol. Então, eles são clubes empresas porque eles não deixam de ser clubes, eles não são empresas do jeito que a justiça entende, Perfeito. né? E aí, assim, o que eu entendo dessas SAFs de modelos de clubes e empresas para fora, sempre tem um dono. É igual o Abramovich, que era dono do Chelsea, vendeu para um outro cara. O John Textor, que é o dono do Botafogo agora, né? Então, assim, acho que não são empresas, eles não podem vender as ações no mercado financeiro, até onde eu tô entendendo. Entendi. E essa esperança passa pelo fato de que as dívidas do clube não são transferidas para a SAF. Ou seja, elas permanecem na associação civil, permitindo que os investimentos, essa grana, entre direto no futebol. E com o tempo elas devem ser negociadas com os recursos que vêm da SAF, mas com uma série de benefícios. Por isso, fundos de investimento e grandes empresários viram nesse modelo novo aí uma oportunidade atraente e começaram seus movimentos ainda em 2021. Uma oportunidade atraente para ganhar dinheiro, não é para cuidar de clube, não é para fazer futebol jogar. O Botafogo criou uma SAF que teve 90% das ações compradas pelo John Textor. Lá, então a ação pode ser partilhada mesmo. Pouco tempo depois, teve 90% da sua SAF adquirida pelo Ronaldo. A do Vasco foi 70% comprada pela 77 Partners. E mais recentemente, o Bahia teve 90% da SAF vendida para o City Football Group. E se você perceber, nenhum desses clubes vendeu 100% das suas ações. Isso é importante, porque enquanto a associação ainda for dona de pelo menos uma parte da SAF, ela tem poder de veto para poder barrar questões essenciais, tipo a troca de escudo, das cores, alguma alteração do hino e até uma mudança do clube para outra cidade. Para entender melhor como funciona esse movimento de investimento na SAF, vamos pegar o exemplo do Bahia, que tem sido um dos mais debatidos aí nos últimos tempos. Em 2022, o Sport Clube Bahia, a associação civil, criou uma sociedade anônima do futebol, o tal do Bahia SAF. Para ela foram transferidos todos os ativos do futebol, incluindo jogadores, contratos e acordos de transmissão. Depois de meses de negociação, 90% do Bahia SAF foi comprado pelo City Football Group, por um valor de 650 milhões de reais. Os outros 10% continuam lá com a associação civil. O grupo de investimentos, que é dono do Manchester City e de outros clubes ao redor do mundo, se comprometeu a injetar pelo menos R$1 bilhão nos próximos 15 anos no Bahia. 500 milhões para a compra de jogadores, 300 milhões para o pagamento de dívidas e 200 milhões para infraestrutura, categorias de base, entre outros.
Essa, pelo menos, é a ideia inicial e o plano que está sendo traçado no Tricolor. Mas nem tudo são flores nessa história de clubes tendo donos. Como o futebol não é essa ciência exata, tem muita coisa que o investidor não é capaz de controlar, tipo a paixão e as cobranças de milhões de torcedores que, claro, estão sempre querendo os resultados e sucesso do clube dentro do campo. Na Inglaterra, por exemplo, a torcida do Manchester United não está feliz com os donos do clube há um bom tempo. Em agosto de 2022, eles chegaram a reunir mais de 10 mil pessoas em um protesto em direção ao Old Trafford, pedindo a saída dos atuais proprietários. No Lyon e no Crystal Palace, 2 clubes que têm John Textor como proprietário e que não vivem fases muito boas dentro de campo, os torcedores não estão satisfeitos e já protestaram nas arquibancadas. Esses são só alguns exemplos de como o mundo de clube-empresa não é tão simples quanto pode parecer. Se isso vai ou não chegar a esse ponto aqui no Brasil, só o tempo vai dizer. Sim. Enquanto isso, Eu já se disse. inscreva no Peleja para não perder nenhum ponto a ponto. E até o próximo episódio. Tem nada Valeu. de diferente entre lá e aqui que não vai chegar aqui. Aí vamos agora debater o que essa SAF representa aqui pro futebol brasileiro, né, galera? É o fim do futebol popular. Vamos colocar nisso. Se lá em 2005, por exemplo, falava do que Jurabichan como novo dono do Corinthians, por exemplo, quando a MSI veio fazer injeção de dinheiro, hoje isso se torna uma realidade. Inclusive, tem até um papo do Corinthians virar SAF e o que ia comprar também. Na prática, o Casemiro falou lá no início do vídeo, né? Acho que era esse ponto que eu queria debater também. Falar, é o caminho. Por que isso é o caminho? Porque todo o resto da economia financeira, global, etc., leva a entender e leva a nós acharmos que essa é a única forma de solucionar os problemas de um clube de futebol no Brasil e fazer ele render e ganhar dinheiro. Por quê? Porque os clubes, eles foram engessados, primeiro, pelos direitos televisivos. Então, assim, o Corinthians e o Flamengo, esses times maiores, dominam esse tipo de injeção de dinheiro. Antigamente havia um acordo, era o clube dos 20, o clube já teve o clube dos 12, o clube dos 7, era tipo esses G7, G20 mundiais que existem, tá? E era a forma que eles fazem que os clubes se uniam para, por exemplo, negociar os direitos de transmissão. Acontece que esses clubes maiores, tipo Corinthians, tipo Flamengo, que tem muito torcedor, eles sabem que o jogo deles vale mais porque mais pessoas vão assistir. Em determinado momento, eles romperam, houve tretas internas para cada um vender por conta própria. O que acontece hoje é que, por exemplo, o Atlético Paranaense passa jogo na Cazé TV, o Palmeiras passa jogo só no canal X, o Corinthians só passa no canal Y, e aí você tem que ficar se desdobrando em 57 para ver sempre o jogo do seu time. O campeonato X só passa em tal canal, sabe? Antes existia, por exemplo, o monopólio da Globo sobre o futebol brasileiro. Era ruim. Não tô dizendo que era bom. É a mesma discussão que a galera fica falando sobre a revogação do novo ensino médio. Ninguém quer revogar pra voltar atrás, né? Quer sempre andar pra frente, mano. Tá ligado? Então, assim, virar SAF é o caminho que estão deixando como possibilidade nesse momento. Mas a gente precisa lutar contra isso, porque vai acontecer o que tá acontecendo na Inglaterra, no Lyon. O John Textor não consegue, porque esse cara ele é um empresário. Ele não tá preocupado com o sucesso esportivo do clube. Ele tá preocupado com o sucesso financeiro do clube. E aí a gente pega, por exemplo, o Red Bull. Red Bull é uma empresa que criou um clube de futebol. E também tá fazendo esses negócios. Porque tem o Red Bull Bragantino, que eles adquiriram. O Bragantino Perfeito. também é um bom exemplo, né? Tem o Red Bull Salzburg. Tem o Red Bull Leipzig. Tá ligado? Tem vários... Opa! Meti o dedão aqui. Tem vários tipos de clubes nesse sentido. E o que acontece, né? Que esses times, por exemplo, igual o Red Bull, eles são preocupados no quê? Formar jovens, contratar jovens e revender por um valor alto. Isso que eles querem. Eles não estão preocupados se eles vão Modelo de levantar negócio. título ou não. Estão preocupados se o Bragantino vai ficar na Série A ou não. Se cair e continuar vendendo o jogador por um valor alto, tá ótimo pra eles, tá ligado? É isso que eles querem. Então acho que assim, a solução do futebol brasileiro não é, gente. Infelizmente não. Porque na Alemanha tem o Red Bull Leipzig e eles mandaram 3 jogadores pra seleção e não sei o que, gente. A Alemanha fez isso daí porque eles investiram tanto no lado financeiro como no lado esportivo também, tá ligado? O Brasil, nessa terra de Deus dará que é esse negócio aqui, ninguém liga pro lado esportivo. Tá todo mundo ligando só pro lado financeiro, incluindo a dona CBF. E vamos ser honestos. Porra, quer nação que mais produz jogador pica, mano, do que o Brasil, tá ligado? Qual que é o problema pra vocês apontarem essa solução, mano? Qual que é o problema do futebol brasileiro? É que a gente não tá ganhando título, irmão? É esse que é o nosso problema? Porque eu consigo dar causas muito variadas e, pô, com toda
humildade aqui, de pouco entendedor de futebol, não sei falar de nome, de memória, as coisas que o Psy sabe, mas, porra, o Psy vai concordar comigo aqui. O problema não é falta de dinheiro no futebol brasileiro. Como é também que se dizem que falta dinheiro para investir em obra pública. Não é esse o problema. Irmão, a gente tem essa estrutura do futebol, da paixão, né, dessa tradição do esporte popular do futebol, atravessada pela nossa sociedade que é capitalista. Pela nossa sociedade que ela funciona de tal forma onde os interesses do capital, interesses privados, de lucro acima de tudo, tá atrapalhando o futebol desde sempre. Tá atrapalhando essa ideia de, nossa, uma associação civil aqui onde a gente tem um interesse em comum, que é ver o nosso time levantar caneco. Tá ligado? Não, é tipo, pô, a gente precisa. Toda a parada usou de exemplo aí, né? Dos direitos de transmissão, novamente, é a parada de lucro, é ganhar dinheiro. Então, assim, até as mesmas discussões sobre vendas de jogadores, toda essa parada, e de todos, a gente sempre vê a porra do clube perdendo, né? O presidente do Santos ganhando dinheiro ali na venda do Neymar, o clube perdendo. Então, assim, é sempre essa é a situação, tá ligado? Então, colocar mais dinheiro no negócio vai melhorar? Você já percebeu pela minha tônica aqui que não, que o problema na real é justamente o interesse do capital, né? É o interesse de empresas privadas dentro do esporte. E aí vamos discutir essa questão do dinheiro. Por que que os clubes estão ficando endividados? Porque resolveram fazer parcerias astronômicas para construir arenas que não precisavam. Ixi. Porque a justiça brasileira começou a taxar de outra forma os clubes. Porque em vez de investir para dentro, eles querem investir para fora do time, sabe? Por exemplo, vamos pegar, não é muito longe, vamos pegar o Romário. O Romário foi uma época ele foi o melhor jogador do mundo. Ele foi por muito tempo o melhor jogador do mundo. A maior parte da carreira dele ele passou no Brasil, pra quem não sabe. Jogando em times brasileiros. Mas aquela Então, por que que os jogadores preferiam ficar aqui ao invés de ganhar milhões lá fora? Porque para eles era vantajoso. O futebol brasileiro era competitivo, tá ligado? Eles vinham pra cá pra jogar contra os melhores brasileiros, na época que a gente ganhava a Copa do Mundo ainda, tá ligado? Então o problema do Brasil não ganhar mais Copa do Mundo, por exemplo, não ter time mais tão competitivos como puderam ter em outros momentos, não é dinheiro. Não é o dinheiro que resolve as coisas. Só que o que é vendido publicamente é que falta dinheiro pra contratar, falta dinheiro pra não sei o quê. E aí, por exemplo, o William, que veio pro Corinthians e que foi embora muito rápido, que não aguentou a pressão aqui, o problema era que ele ganhava um salário muito alto, que ele queria ganhar um salário de Europa no Brasil. Então o problema é o jogador que tá querendo que o Brasil vire uma Europa, não só ele, claro, os cartolas também querem, tá? Mas eu tô colocando nesse sentido pra vocês entenderem. O problema é o jogador que quer ganhar um salário de Europa, ou o jogador que tá realmente interessado em vir jogar aqui. Porque tem jogadores que vêm pra ganhar menos. Não vou dizer que o Alex Teixeira, por exemplo, no Vasco ganha um salário pequeno, mas dentro da perspectiva que ele tinha, ele poderia ir jogar em um outro time da Arábia, ganhar milhões lá ainda, ele poderia ir para um Flamengo da vida. Ele resolveu voltar pro Vasco, porque ele foi de lá que ele saiu da base, sabe? O William também. Ele voltou pro Corinthians por quê? Porque ele tinha uma história, ele queria construir uma história que ele não conseguiu construir antes de ir pra fora. Aí, primeiro, por que ele saiu pra fora tão novo? Que ele não construiu uma carreira aqui dentro. Segundo ponto, por que ele teve que voltar querendo receber aquele salário milionário que ele sabia que o clube não tinha condição de pagar? Que é comprometer folha salarial, sabe? Se ele precisasse, né? E eu não tô falando nesse sentido de romantizar, ele precisa ter amor ao clube puramente isso. Não, ele precisa receber o salário dele. Mas qual que é a condição do futebol brasileiro pro clube que ele tá indo, sabe? E aí, de novo, o clube, mesmo os clubes hoje que não são SAFs, eles já são empresas, eles são geridos igual empresas, tá ligado? O Duílio ali tá preocupado. Vamos fazer a política aqui dentro do clube. O Duílio, por exemplo, tá preocupado dentro do Corinthians se a chapa dele vai ganhar a próxima eleição ou não. Não tá preocupado com o do Corinthians. Da mesma forma que o Bolsonaro também tava preocupado se ele ia ganhar a próxima eleição ou não. Não tava preocupado se o Brasil ia tá ganhando dinheiro, se ia tá pagando dívida, se ia tá dando melhor condição de trabalho pra classe trabalhadora, entre outras coisas, tá ligado? Então é tudo sobre o objetivo e qual é a desculpa usada pra chegar nesse objetivo, né? Perfeito. Acho que essa é uma das poucas discussões. Em geral, a gente traz, né, as discussões do tipo assim, vamos discutir isso aqui seriamente, não vamos tratar de moral. Mas quando a gente tá falando sobre o futebol como esporte, como interesse nacional, uma coisa tradicional, a gente tá falando de uma moral.
gente tá falando de um costume, a gente tá falando de uma parte, né, da vida do povo brasileiro. Então, o que acontece agora, me parece, né, tava na minha cabeça viajando aqui, me parece que eles estão tentando tirar essa questão da moralidade pra virar uma coisa completamente técnica, de novo. Pra virar tipo assim, não. Não existe jogador brasileiro, existe o William. Jogador. Aham. O William, ele vai, ele joga aqui, ele joga lá, onde paga mais ele tá jogando. Mas a porra do esporte, de competição, de, como é que chama? Enfim, torcedor, tá ligado? É sobre o amor, é sobre essas, né, essas moralidades, sobre esses costumes, assim. Então você tira tudo isso, você coloca só a porra de um joguinho, como é que chama? Totó, né? Pebolim, é só os bichos lá, tá ligado? Você coloca um bicho lá de um material melhor, tá ligado? E aí você ganha. Ah, graça não tem, pra mim não tem graça. A gente já discutiu, eu já discuti isso num vídeo aqui na época das antigas que a gente gravava aqueles vídeos aí no canal lá no YouTube, né? Ou aqui no YouTube, vocês estão vendo aqui. Sobre futebol moderno e sobre as possibilidades que tinha, né? Então, assim, entendendo que o futebol é um esporte nacional, nananana, ele deveria ser gerido pelo governo também, enquanto, lógico, não quero que o governo federal hoje entre na gestão dos clubes de futebol, que vai só ladeira abaixo mais ainda. Mas a CBF em si não deveria ser não ter donos, tá ligado? Não deveria deveria ser um negócio governamental. E aí o governo deveria, por exemplo, fazer uma política de protecionismo dos jogadores não ficarem indo pro exterior, tá ligado? Política de cultura brasileira, né? Um investimento que, tipo, por exemplo, o governo pagasse o salário de jogadores de forma adequada, que todos os jogadores iam ganhar o mesmo tanto, piso salarial, como existe em outras categorias, por exemplo, tá ligado? O sindicato, porra. Inclusive os sindicatos que tem hoje em dia são tipo sindicatos privados, porque os clubes são associações privadas. Pela lei ali que ele colocou, que são associações privadas, pra mim deveriam ser associações públicas. Tá ligado? Os clubes nascem de bairros, por exemplo, de trabalhadores, de operários que se reúnem ali todo final de semana. Por que não é algo público? Porque teve que ser denominado enquanto uma sociedade privada, sabe? Então, assim, tem N coisas que dá pra gente discutir aqui. Acho que, assim, a gente que viu, fala mais sobre SAF, então a gente tá discutindo mais sobre SAF. Mas eu recomendo você que tá assistindo ir lá no nosso canal. Possivelmente, se a gente lembrar e não esquecer, Botar no vai aparecer izinho naquele ali. cardzinho ali em cima, tá? Que a gente tá apontando agora. O vídeo sobre a nossa política contra o futebol moderno. Porque a gente pode estar falando aqui, mas assim, ó, a gente nem entrou no mérito do futebol feminino receber menos salários. Futebol feminino por muito tempo foi muito zoado aqui no Brasil, agora que tá um pouquinho melhor, já querem destroçar ele de novo. Então, assim, por que não investe nas categorias de base, ao invés de pagar dívida pra empresa? Sabe? Tem N colocações que a gente poderia fazer paralelas com o governo federal, por exemplo, querendo fazer arcabouço fiscal pra pagar a dívida, ao invés de investir no que tem que investir aqui no Brasil, tá ligado? Então, são questões pra vocês que estão assistindo aí pensarem e debaterem com a gente aí também nos comentários. É isso. Agradece a visita e tchau.